Olá, eu sou a professora Elisângela de Língua Portuguesa e neste canal nós vamos falar sobre língua portuguesa. Hoje a nossa aula é especialmente sobre substantivos. Então, vamos tratar dos tipos de substantivos e as suas características. Como é que nós fazemos para identificar a classificação deles? E para que servem os substantivos? Para nomear seres reais e irreais. Vamos a eles? O primeiro é o substantivo simples, aquele que tem apenas um radical, como por exemplo, casa, cadeira, caderno, lápis, borracha, enfim, tem apenas um radical, substantivo simples. Já o substantivo composto está norteado por mais de um substantivo. Simples. Vamos lá. Guarda-chuva, guarda-roupa, girassol, passatempo, são palavras que têm mais de um radical. Então, assim, denominamos como substantivos compostos. Diferente a eles, nós temos os substantivos comuns e próprios. O comum é aquele que generaliza. Por exemplo, homem, mulher, menino, menina, são substantivos que generalizam. Por quê? Tem mais de uma menina, tem mais de um menino, enfim. Já o substantivo próprio é diferente do comum. Por quê? No substantivo próprio, nós designamos nomes. Elisângela, Jaraguá do Sul, Pedro, Paulo, Maria, Márcia, enfim. São nomes de pessoas, nomes próprios. Porque ele não é comum, justamente traz características próprias de cada um. Exemplo, pode ter mais de um Paulo, mais de uma Maria. Só que, se existir, aquela característica é própria de cada um. Nós temos também o concreto e o abstrato. Já o substantivo concreto, ele é independente. Ele não precisa de outros seres para existir, como, por exemplo, casa, o sol, ar, enfim, substantivos concretos. Eles são independentes. Ao contrário do substantivo concreto, nós temos o substantivo abstrato. Depende de outro para existir. Provavelmente você já ouviu falar por aí que o substantivo abstrato é aquele que a gente não pode tocar. Isso é uma falácia. Por quê? Na verdade, a definição do substantivo abstrato é que ele depende de outro ser para existir. Exemplo, aí vem os sentimentos, paz, amor, carinho, amizade. São substantivos que dependem de outro ser para existir. A amizade não existe sozinha, ela depende de pessoas para existir. Já o substantivo abstrato, ele é dependente. Ele existe por conta de outro ser. Paz, amor, felicidade, amizade. Então, depende de outra situação para existir. Por isso, nós falamos que ele é dependente. Também, ainda pensando no substantivo abstrato, ele reproduz um estado ou até uma qualidade. Leitura vem do verbo ler, também depende de outro ser para existir. Agora, se você não consegue gravar todas essas regrinhas, eu vou deixar aqui um link de um material maravilhoso que vai te ajudar a memorizar todas as regras. Não somente dos substantivos, mas de todo o conteúdo que você precisar. Temos ainda o substantivo primitivo. É aquele que deriva da raiz. Simplesmente assim. Exemplo, flor, casa. Diferente ao primitivo, nós temos o derivado. Deriva de uma outra palavra. Se eu falo flor, é o meu substantivo primitivo, quais outras palavras derivam desta palavra flor? Floricultura, florzinha, enfim, são palavras derivadas de outras. Casa, casebre, ou casinha. Então, são palavras também que são derivadas de outras. Ainda nós temos o substantivo coletivo.
aquele que, quando nós pensamos em coletividade, lembramos de um conjunto. Então, se eu falo abelhas, várias abelhas, nós temos uma colmeia. Se nós temos peixe, temos vários peixes, nós temos um caldo. Assim nós terminamos os tipos de substantivos. Espero você na nossa próxima aula. Até mais!